Olá, linda e bela egrégora de Áries. Vamos para uma tiragem da energia dos próximos 7 dias. Peço a orientação da Fraternidade Branca, peço a orientação dos mestres da Loja Branca, peço a orientação dos meus mentores espirituais e também do amado mestre El Moriá Khan. Quais as energias presentes na egrégora de Áries nos próximos 7 dias? Sempre boas notícias, né, Áries? Se você foca no que é bom, você dá atenção ao que é bom, né? E não às coisas, as superações, né? Que todos nós temos que vivemos, né? Porque esse mundo é uma escola, tá? Ninguém veio aqui a passeio, entendeu? Que são lições, né? Que nós viemos internalizar, né? Viver essas lições, né? Que estudamos em teoria, que viemos viver a prática daquilo que aprendemos em teoria. Então, que vença o melhor. Né? Não no sentido de disputa, né? Mas que os mais aptos consigam, né, a aprovação. E aqueles que não são tão aptos, que recebam a ajuda necessária, né, para a evolução espiritual. Capricornianos, tá? Este período de 7 dias, ele traz uma justiça espiritual, tá? O Papa, ele fala de contratos, tá? Então aqui podemos falar de qualquer tipo de contrato, tá? Trabalho, casamento, compromissos, qualquer tipo de situação. Mas nesse caso específico, ele vem falando mais de orientação espiritual, tá? É uma designação espiritual que traz uma justiça na sua vida, né? A diferença entre certo e errado, desequilíbrio, né? E isso causa uma torre na sua vida, sabe? Uma situação da qual você não tem o domínio, sabe? O acontecimento que vem sobre as circunstâncias da sua vida, esse acontecimento ele é externo. Ele vem de uma forma externa e você não tem qualquer domínio sobre ele. E ele vai ocorrer, né? Vai modificar suas estruturas, né? O seu status quo. Inclusive aqui, ó, quebrando correntes. Tá vendo aqui? São correntes, as correntes serão quebradas, tá? E aí chega uma proposta no campo material, tá? Uma novidade no campo material, né? Novos ares no campo material. O 4 fala de estabilidade no campo intelectual, estabilidade na mente, né? Você não é aquela euforia, mas é tipo assim, agora eu sei o que fazer, eu sei exatamente o que fazer, né? Eu estou seguro para fazer isso, as condições me permitem fazer isso, mesmo que isso seja o único caminho possível, eu vou por esse caminho porque eu tenho condições de realizar isso, eu sei o que fazer, né? E o 4 de espada, ele fala sobre 4 pessoas, você e mais 3, os 4 guardiões do templo, né? Pessoas com compromisso de honra, tá? De defender as leis e os costumes, as coisas certas, entendeu? Optar pelo que é certo. O 5, sim, ele fala sobre dinheiro, né? Mas ele também fala sobre a transmutação, né? Do caráter, da personalidade, e ele está ligado a conflitos de ego, né? Pessoas que querem uma coisa de um lado e outros querem outra de outro, né? E não se entendem, né? Mas tem que chegar a um consenso porque isso está abaixo da torre, tá? Esse conflito de egos, ele está ligado à torre. Então, esse evento externo, né, que vem assim, que obriga, né, os obriga a solucionar esse conflito de egos, tá? Então, assim, essa situação conflitante de um querer uma coisa, outro querer outra, ela vai ter um desfecho diferente da vontade de cada um, diferente da vontade de cada um das partes, entendeu? O 3 ele fala a respeito do produto, né, do resultado, assim, de um trabalho feito, mas não é o resultado com você, é o resultado de outra pessoa. Alguém que foi orientado, né, por uma obra de amor, né, alguém que foi orientado com boa vontade, com boas intenções, e essa pessoa ela se torna
como se fosse autônoma, mas assim, ela conquista, né, o objetivo para o qual ela foi orientada. Então, assim, é uma satisfação emocional aqui, tá? Falam de 3 pessoas abaixo da carta que fala de 4 pessoas, entendeu? Então, assim, é uma satisfação, tá? Mesmo com essa torre, nesse período de 7 dias, que vai modificar tudo para vocês, arianos, essa satisfação aqui, ela compensa, porque fala, mesmo com todas as batalhas, né, que enfrentamos aqui, podemos estar falando aqui de um casal, né, porque vem a carta do Papa, tá ligada a casamento, né, podemos estar falando aqui de um casal e os seus filhos, né, mesmo com ou sociedades, parcerias, né, pessoas que estão muito entrosadas, né, mesmo com todos os conflitos, dificuldades, né, e caminhos diferentes, né, alternativas diferentes, mesmo com toda essa luta de ideias que houve, né, esse conflito mental e emocional que houve, mesmo com tudo isso, o produto, né, que emerge dessa situação que acaba é um produto bom, é um resultado bom, satisfatório. Tá bom, arianos? Então, preste muita atenção nesses próximos 7 dias, né, que o que vai salvar o final de tudo é esse 3 de copas aqui, tá? Tem dinheiro? Tem, tá trazendo 5, né? 5 de ouros. Fala de algum resultado financeiro aí, né? Alguma... Tem dinheiro envolvido em tudo isso, tá? Mas não é o principal aqui. O principal é o 3 de copas. Representa o produto de um trabalho engendrado por 2 pessoas unidas pelo afeto. Pais que geram um filho ou professores que educam seus alunos. Entendeu? Então, assim, nessa situação toda, você esteve ensinando alguém. E a pessoa conseguiu captar, né, a moral da história, né? Conseguiu captar o feeling da história, aprendeu. Né? Aprendeu e agora tem autonomia, tem capacidade de prosseguir sozinho. Então, assim, é como se fosse você teve um trabalho espiritual para fazer com alguém, né? E você concluiu esse trabalho. Você concluiu esse trabalho, tá? A partir de agora, essa pessoa consegue passar para uma nova etapa, entendeu? Então, tudo aqui diz respeito a esse 3 de copas, né? Que é o principal, do lado espiritual, que é o principal, tá bom? Então, preste atenção nisso. Com tudo que ocorrer nesses próximos 7 dias, preste atenção que nem tudo foi perdido. Não houve perdas nisso. O que há é uma finalização de uma situação. Um final necessário, né? Porque não pode continuar nesse conflito. E esse conflito tem que acabar. E se não acabou, se ele não acaba de comum acordo com as partes, o fim será imposto. Tá? Então, assim, preste atenção nisso, tá? Tem um conselho do rei Salomão, Mer Shlomo, que ele diz o seguinte: se você e o seu irmão estão em conflitos e os dois vão à presença do juiz, antes de chegar ao tribunal, à presença do juiz, procure o seu irmão e entre em acordo com ele. Por que o rei Salomão dá esse conselho? Porque o veredito do juiz ele tem que ser obedecido a qualquer custo. E o veredito do juiz pode ser desagradável para você. Então, se você quer uma situação que não seja totalmente desagradável para você, uma situação onde você não perca, procure seu irmão e faça um acordo com ele. Tá? Esse acordo que o rei Shlomo fala é o equilíbrio das energias. Tá? Você não pender para os opostos. Não, tem que ser da direita ou tem que ser da esquerda? Tem que ser frio ou tem que ser quente? Tem que ser claro ou tem que ser escuro? Tem que ser pobre ou tem que ser rico? Para que existe a classe média? Para que existe o clima temperado? Não é? Então, preste bem atenção nisso, que a solução está no equilíbrio. Tá? A solução está no equilíbrio das circunstâncias. Tá? Veja bem isso aqui. Ó. O piso quadriculado. Cada quadrado desse tem igual proporção ao seu oposto. Um não é melhor do que o outro, um não é maior do que o outro. Os dois se complementam para criar um mosaico, para criar uma arte. Entendeu? Esse é o valor, né? O valor intangível das coisas, né? O valor lúdico, né? Que é o valor espiritual de todas as coisas, né? A medida de todas as coisas é o que você aprende com elas. Tá bem, Capricornianos?
arianos, né? Arianos. Assim seja, assim é. Tudo de bom, pessoas.